pessoas! Como estão? Tudo bem? Meu nome é Maíra, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura e neste vídeo nós vamos falar sobre locuções verbais. Vamos juntos? Gente querida, gente bonita, vamos lá conversar sobre locução verbal. Neste canal já tem outros vídeos em que falamos sobre verbos, tá? Já falamos sobre tempos e modos verbais, já falamos sobre tempos compostos e neste momento nós vamos falar sobre locuções verbais e que já acho que é isso, meu Deus. Uma coisa que vocês precisam anotar é, sempre que nós falarmos em locução, seja locução verbal, seja locução prepositiva, seja locução conjuntiva, enfim, qualquer locução que você ouvir falar, tá? Em língua portuguesa, indica que você tem a união de duas ou mais palavras para expressar um único sentido, uma única ação, no caso dos verbos. Quando nós falamos, portanto, em locução verbal, nós falamos de dois verbos, certo? Expressando uma única ação. Essa ação será a que está definida pelo verbo principal da locução. Verbo principal, professora, o que é isso? Gente, olhem só. Toda locução verbal, a intriga da oposição aqui de novo deixou meu quadro torto. Pra mim, na hora que eu faço, tá reto. E na hora que a gente vai gravar aqui tá torto. Mas eu não vou apagar porque, ó, a letra ficou tão caprichadinha, né? Nossa, ó. Gente, vejam só. Toda locução verbal, anotem, ela é composta, ela é formada por dois verbos. O primeiro verbo nós vamos chamar de verbo auxiliar. Por quê? Porque ele auxilia, tá? O outro verbo que é o principal. Como assim ele auxilia? É o verbo auxiliar que estará conjugado, que estará flexionado. É o verbo auxiliar. Infelizmente, aquele que faz, aquele que trabalha, aquele que luta pro outro bonito tá ali, de boa, da brincadeira da parte, desculpa, meu Deus, alguém tá assistindo, ai gente, desculpa, foi sem querer. Eu já fui estagiária, inclusive, e adorava você. Enfim. O verbo auxiliar, gente, ele estará conjugado, ele indicará a qual pessoa que a situação verbal ali se refere, tá? Então, se nós temos um verbo auxiliar conjugado, nós vamos ter um verbo principal que é o realmente responsável pela ação, pelo que está sendo dito na questão ali. Este verbo principal, gente, ele não estará conjugado. Ele estará em uma das três formas nominais do verbo. Jesus, o que é forma nominal? Gente, anotem, forma nominal. Não vamos complicar, vamos ser rápido aqui. Simples, objetivo, curto e grosso e claro e vamos... Verbos em sua forma nominal são verbos que estão no gerúndio. Você já deve ter ouvido falar. Gerúndio é aquele verbo que termina em NDO, tá? É o verbo do marketing, é o verbo do estar fazendo, do comprando, andando, ajudando, assistindo, justificando o quadro que tá torto, pedindo desculpas por isso, que eu vou melhorar, eu prometo, I promise. O verbo no gerúndio, gente, ele indica uma ação em andamento, tá? Por isso que é indicado que a gente não use muito o gerúndio nas nossas produções textuais, porque um texto, um dissertativo argumentativo, enfim, eles precisam ser diretos. E o gerúndio, ele enrola, tá? Ele faz aquela comprando, quer dizer, comprei, mas não comprei, tô aqui no meio da ação, tá? Ação em andamento, uma continuidade. O verbo no particípio, gente, é o verbo que vai estar terminado em ado, tipo quadrado. Brincadeira, né? Quadrado não é verbo. É comprado, estudado, certo? E o verbo no infinitivo vai ter haverá, gente, aqui neste canal, outros vídeos sobre verbos no infinitivo, porque existe o infinitivo pessoal e impessoal, mas isso a gente vê nesse outro vídeo. E também existe particípio regular e irregular, também a gente vê no outro vídeo, isso não é muita coisa, tá? Enfim, vamos entender isso aqui, ó. Que o verbo no infinitivo ele vai terminar em ar, ir, tá? No particípio ele vai terminar em ado ou ido, tá? E no gerúndio ele vai terminar em NDO, tá? Comprando, fazendo, lá. Belezinha? Esses verbos funcionarão como verbos principais dentro da locução verbal. E o verbo auxiliar, os principais verbos auxiliares, gente, são ter, haver, ser, estar, mas existem outros, tá? Tem outros. Esses aqui são os principais, são os mais utilizados. Tanto que ter e haver a gente já viu na aula de tempos compostos e você vai poder clicar nessa aula em algum lugar deste vídeo, certo? Que o meu editor Master Gold, chefe lindo, vai colocar para nós aqui
por favor, que seja numa das partes brancas do vídeo, né? Vai colocar aqui, vai clicar aqui em cima do quadro, não vai dar certo. Gente, uma locução verbal, como eu falei, ela indica uma única ação, certo? O verbo auxiliar estará conjugado e fará referência à pessoa. O verbo principal estará numa das formas nominais. Isso quer dizer que o verbo não estará conjugado, certo? Coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Estou esperando a resposta da minha entrevista. Estou esperando. Verbo auxiliar, estar. Notem que é este verbo que indica a pessoa. Quem estou esperando? Você? Não é quem eu estou esperando. Quem, no caso, tá esperando aqui, né? Eu estou esperando que você se inscreva no canal. Por favor, né? Estou esperando alguma coisa, beleza? Notem, qual que é a ação principal aqui? É o estar ou é o esperar? Esperar. Muito bem. Se é o esperar, então, esperando, que está no gerúndio, deixa eu até marcar aqui, ó, pegar meu lápis aqui, ó, o NDO aqui, ó. Esperando é o verbo principal que está no gerúndio, tá? Pode ser qualquer outra coisa aqui. Gente, uma coisa muito importante. Quando a gente vai procurar verbo na hora de fazer análise sintática, normalmente a gente pensa só no estou e esquece do esperando, se fosse o caso. Na locução verbal, gente, os verbos precisam andar juntos. Portanto, eu não posso pensar aqui em um verbo e deixar o outro de lado. Eles andam juntos, certo? Aqui, avise-me quando tiver comprado o meu presente, que você vai mandar lá na caixa postal. Quero recebidos. Nossa, mãe, que professora é. Enfim, avise-me, ó, quando tiver comprado. Se o verbo é ter, gente, nós já aprendemos isso na aula de tempos compostos. Se o verbo é ter ou haver, além de nós chamarmos isso daqui, ó, de locução verbal, nós também chamaremos de tempo composto, beleza? Tempo composto, ó, verbo ter mais particípio, beleza? Sempre tempo composto, gente, verbo ter ou haver mais particípio, ok? Locução verbal também, professora? Sim, é uma locução verbal. Se eu tenho um, eu tenho que ter outro verbo, ok? E quero descansar agora. E aqui, gente, nós temos um verbo que não é nem ter, nem haver, nem ser, nem estar, que eu coloquei aqui como principais, por isso que eu coloquei isso daqui, ó. Entre outros, tá? Existem outros verbos que podem funcionar como verbo auxiliar, e nesse caso aqui, o verbo querer, beleza? E aí, ó, querer mais verbo principal no infinitivo, beleza? Gente, locução verbal vale por um verbo só. O verbo principal é o que expressa a ação real ali da situação, beleza? O principal aqui é esperar, não é estar. O principal aqui é o comprar, não é o tiver, tá? Não é o verbo auxiliar aqui. A principal ação aqui é o descansar e não o querer, beleza? Gente, lembrem-se de que verbo no infinitivo indica ação em andamento, ação contínua. No particípio indica uma ação já terminada, tá? É algo que já aconteceu e já acabou, ação encerrada. E verbo no infinitivo é o verbo não conjugado, beleza? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Se não te ajudou, deixe teu like também, porque você assistiu até aqui. Muito obrigada. Compartilhe com seus amigos. É nóis. Até mais.